jogos, né, da semifinal da Champions League, Arsenal e PSG. Tô aqui para gravar um vídeo sobre o segundo jogo, que foi Barcelona e Inter de Milão. Jogo esse que acabou 3-3 na Espanha, que ocorreu na última quarta-feira, dia 30 de abril, né? E tô gravando hoje o vídeo dia... Que dia? Que dia é hoje? Dia 4 de maio. No caso, eu tô falando essas datas só para contextualizar que as estatísticas que eu vou trazer vão ser relacionadas à data do jogo, não a hoje, então os gols e outras coisas que ocorreram depois não vai estar contando, né? Enfim, como eu disse, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Barcelona e Inter, que acabou 3-3, foi um jogaço. Se você não assistiu o jogo ou não viu os gols, eu recomendo que você vá atrás e veja, porque, sinceramente, eu acho que foi... Eu diria que foi um jogo que representa muito bem a mágica da Champions League. Foi um jogo de muitos golaços. Teve um golaço do Thuram, um golaço do Dumfries, um golaço do Rafinha, que foi dado como contra do Sommer, um golaço de Yamal, enfim. Vou falar mais sobre isso posteriormente. E eu acho interessante relacionar o jogo de Barcelona e Inter e notar as semelhanças que ele teve com o jogo de Arsenal e PSG. Porque ambos foram boas partidas, apesar do jogo de terça-feira ter acabado só 1-0 para o PSG, não foi necessariamente um jogo ruim, foi um jogo com pouca conversão das chances criadas, é claro. Mas isso não significa que foi necessariamente um jogo ruim, como eu disse no último vídeo. E por outro lado, o jogo de quarta-feira do Barcelona e Inter de Milão foi um jogo que de fato entreteu, assim como o jogo do Arsenal, mas que por outro lado converteu as chances e, sinceramente, como eu disse, lindas chances, né? Eu acho interessante, antes de começar a falar do jogo em si, a gente dar um contexto de o que estava proposto para o jogo, né? O que vinha, como os times vinham para essa partida. Eu acho interessante citar que a Inter de Milão era, e até a data do jogo ainda é, a melhor defesa da Europa, o time que menos sofreu os gols. No caso, a Inter de Milão havia sofrido até a data do jogo 45 gols só. E por outro lado, o Barcelona era o melhor ataque da temporada, sendo esse da europeia no caso, né? Sendo esse time com 155 gols marcados em todas as competições, no caso. E isso se reflete na Champions League. Assim como ambos eram a melhor defesa e o melhor ataque da Europa, Barcelona e Inter de Milão, respectivamente, também eram o melhor ataque da Champions e a melhor defesa da Champions. Então, se você for olhar bem, isso era como se fosse uma prova, enfim, como se fosse uma prova final de qual seria de fato melhor. E é interessante você perceber que acabou 3-3, então ambos continuam com o melhor ataque e a melhor defesa, né? Enfim, além disso, eu acho interessante ressaltar que a Inter de Milão chegou para esse jogo estando no pior momento da temporada. A Inter de Milão, no caso, tendo um retrospecto de antes dessa partida, ela vinha de 3 derrotas seguidas, sendo essa 2 derrotas em casa, né? Uma fora e 2 em casa. A primeira derrota dessas 3 que eu gostaria de falar que foi Bolonha 1, Inter de Milão 0, fora de casa, em Bolonha. Depois, na semifinal da Copa da Itália, no clássico, no Derby della Madonnina, a Inter de Milão tomou um 3-0 do Milan, também, como você pode ver, sem marcar nenhum gol. E por último, o jogo mais recente, antes dessa partida de Champions League, a Inter de Milão também perdeu em casa de 1-0 para Roma. Roma essa do Dybala, né? O Dybala, Paredes, enfim, alguns jogadores. E você pode perceber que nos últimos 3 jogos a Inter de Milão não fazia nenhum gol, não tinha feito nenhum gol. E, enfim, isso é algo preocupante, mas que de fato a Inter de Milão não transpôs para o jogo da Champions League, né? Ainda assim conseguiram fazer uma boa partida. Com boa partida, eu acho interessante a gente ressaltar que no primeiro lance do jogo, que começou com a Inter de Milão, né? Ganharam no caro coroa. Primeiro lance, a Inter de Milão já conseguiu fazer um gol. O Thuram fez um golaço de letra, um golaço que eu não posso mostrar a imagem, mas eu vou colocar uma foto do gol na thumbnail do vídeo. Mas ainda assim, eu recomendo que você vá atrás para ver. Foi um golaço, um senhor gol. Um dos gols mais bonitos da Champions League, eu acho. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas enfim. A Inter conseguiu já afastar esses fantasmas esse fantasma do gol já dar um banho de água fria no Barcelona.
Uma característica essa de sofrer gol cedo, que o Barcelona do Xavi em si tinha muito. Quem lembra aí nas últimas temporadas, quando o Barcelona ainda tinha o Xavi como técnico, era que um dos maiores traumas do Barcelona, de fato, era tomar gol nos primeiros lances do jogo. Não vou dizer aqui que o time era frio ou que o time não estava ligado, mas era uma realidade. O Barcelona sofria muito constantemente gol nos primeiros 5 minutos de jogo, ou até mais recente, nos primeiros lances. E com o Flick isso foi um trauma que acabou se esvaindo, acabou um trauma que foi superado pelo Barcelona, mas que volta e meia ainda volta a aparecer, e no jogo de quarta-feira foi o caso, né? Enfim. Mas isso não significa que necessariamente a defesa do Barcelona fez um jogo ruim. Após isso, o Barcelona conseguiu se reestabelecer no jogo, se estruturar. Lógico, o jogo acabou 3-3, sofreram mais gols também, mas ainda assim eu acho interessante destacar a partida de alguns jogadores da defesa do Barcelona, em especial do Cubarsí, do Pau Cubarsí. Aqui nos vídeos do canal eu falo muito de jovens promessas do futebol, como o Doué da França, do PSG, o Yamal, o próprio Yamal, que eu vou falar um pouquinho mais no jogo hoje, que foi um dos melhores jogadores em campo. Não vou falar que o melhor, mas foi um dos melhores, sem dúvida. Mas enfim, o Yamal, que também é uma jovem promessa, tem 17 anos, eu acho isso um absurdo. Ele joga muita bola com 17 anos, ele não é nem maior de idade. Eu fico pensando que ele vai para os treinos de Barcelona, provavelmente de carona com o pai. Ele não pode dirigir um carro até o CT, mas enfim. O ponto é, dentre essas promessas, o Pau Cubarsí também é uma delas. O Pau Cubarsí tem atualmente 18 anos, e diferente do Doué e do Yamal, que são pontas ofensivos, o Cubarsí é um zagueiro. Não é uma posição que você vê tantas promessas e tantos jogadores jovens jogando. Claro, hoje em dia você tem alguns, próprios espanhóis até, se for reparar, promessas na zaga, como o próprio Raul Asensio do Real Madrid, que é jovem, o Huijsen do Bournemouth, da Inglaterra, que também é espanhol, que também é jovem. Mas enfim, eu acho interessante sempre a gente ressaltar esses jovens, porque eles são o futuro do futebol e também eles possuem suas próprias premiações individuais, né? Como eu disse no último vídeo, eu acho que no atual Golden Boy, que é o prêmio de melhor promessa do futebol, eu acho que o Doué tem uma vasta vantagem, uma vasta liderança na pontuação desse prêmio, mas o Pau Cubarsí também eu acho que vai brigar muito ferrenha, de uma maneira muito ferrenha com ele, né? Como eu disse no último vídeo, o Yamal não pode concorrer mais ao prêmio Golden Boy, não porque ele é de menor de idade, e sim porque ele já ganhou o prêmio Golden Boy na última temporada, e como o intuito do prêmio é indicar as promessas, não faz sentido o jogador ganhar mais de uma vez, né? Enfim, como eu disse, o jogo acabou 3-3, houve muitos golaços, né? Ressaltando mais uma vez, e dentre os gols da Inter de Milão, sendo o primeiro do Thuram e os outros dois do Dumfries, eu acho legal a gente reparar que os dois gols do Dumfries, o ala direito da Inter de Milão, os dois gols partiram de jogadas aéreas. Eu acho interessante a gente ressaltar que o primeiro gol do Dumfries foi um gol de voleio, que foi após um escanteio, o zagueiro Acerbi, enfim, o italiano Acerbi, ele consegue escorar a bola pro Dumfries dar um voleio, ele escora a bola, ele dá um passe de cabeça, ele vence uma disputa aérea, e após isso, após esse gol, o terceiro gol da Inter de Milão também foi do Dumfries, e também de cabeça. Após um escanteio, ele consegue cabecear a bola e, enfim, converter a chance. E é muito interessante a gente reparar que essa proeminência a fazer gols de cabeça da Inter de Milão não é algo por acaso. A defesa da Inter de Milão é uma das mais altas da Europa. Os três zagueiros, por exemplo, o Van Bissek, o Bastoni e o Acerbi, os três têm mais de 1,90 de altura, o que para qualquer um é alto e para um jogador de futebol principalmente é muito importante, ainda mais a defesa. E assim como eu estava citando que o Arsenal tem muita característica de fazer gols de bola parada, a Inter de Milão também. A Inter de Milão, como eu disse, na minha visão, tem mais essa facilidade devido ao físico dos seus jogadores, e por outro lado o Arsenal a tática também. Agora me fugiu o nome do preparador, mas no Arsenal o Arsenal é muito conhecido dessas jogadas aéreas de bola parada, graças ao treinador de bola parada do Arsenal, que, enfim,
fazia parte da comissão técnica do West Ham até algumas temporadas atrás, foi pro Arsenal e, enfim, isso é um dos méritos que eu acho interessante ressaltar. Durante a partida, a gente teve uma ótima atuação, como eu já citei, além do Dumfries e do Pau Cubarsí, do Lamine Yamal, que eu acho que dispensa apresentações, 17 anos, espanhol, a jovem promessa, o moleque que em uma campanha publicitária do Barcelona tirou uma foto ainda bebê com o Messi dando um banho nele, enfim, tem toda essa mística e essa história que a galera gosta de contar. E sendo verdade ou não toda essa mística, a gente pode dizer sim que hoje em dia já é realidade que o Lamine Yamal é um dos melhores jogadores do mundo. Como eu já falei, mesmo menor de idade, o Yamal com 17 anos é sim um dos melhores jogadores do mundo e ele de fato não concorre a Golden Boy, pelos vários motivos que eu já falei, mas ele concorre a Bola de Ouro hoje em dia. Esse é um mérito que eu entro em todos os vídeos, falo que jogador X ou jogador Y merecem, não que merecem ganhar a Bola de Ouro, mas que concorrem. E sem dúvidas o Lamine Yamal também é um desses jogadores. Lamine Yamal fez um gol na partida, um gol que ele... Enfim, ele pegou a bola na intermediária ali, cortou dois jogadores e deu uma linda chapada no gol. E também ele conseguiu encaixar duas bolas na trave do Jan Sommer, goleiro da Inter de Milão. E eu acho interessante a gente ressaltar que na primeira bola que ele conseguiu encaixar na trave do Jan Sommer, o Lamine Yamal deixa o Di Marco no chão. E eu acho interessante a gente analisar esse lance, que ele dribla o Di Marco, o Di Marco acaba dando um carrinho providencial que não pega na bola, assim o Yamal consegue tirar ele da jogada. E olhando isso de longe você pensa, nossa, o Yamal joga muito e tudo, né? Parabéns, que incrível. E eu acho que se a gente reparar que ele fez isso com o Di Marco, o ala esquerdo da Inter de Milão, isso aumenta mais ainda a dificuldade, porque o Di Marco, ao meu ver, eu não vou falar o melhor lateral esquerdo da Europa, porque ele joga como um ala, mas eu diria que nessa função lateral do campo, enfim, nessa função lateral, eu diria que ele é um dos melhores, se não o melhor jogador na Europa atualmente. Se você não vê os jogos da Inter de Milão, eu recomendo dar uma olhada, porque além do estilo próprio de jogar da Inter de Milão, com 5-3-2, com três zagueiros e dois alas em cada lado do campo, é muito interessante ver como o Di Marco e o Dumfries em si jogam. Nessa última partida, como já foi citado, o Dumfries fez 2 gols, e eu acho muito interessante a ofensividade que ter dois alas no elenco propõe. Dumfries na atual temporada já tem 10 gols. Di Marco agora eu não vou ter exatamente o número de gols que ele tem para eu te falar, mas é muito interessante você ver a ofensividade e o tanto que eles conseguem não só criar jogadas, mas também concretizar elas e de fato marcar gols. Enfim, eu recomendo, se for dar uma olhadinha nas jogadas do Di Marco, alguns lances dele pela seleção italiana também, onde lá ele também joga pela mesma posição. Recomendo muito, ele fez um gol na Nations recentemente, muito bonito também. Enfim, uma pequena recomendação, né? Para quem acompanha um pouquinho mais esses dois times, o Barcelona e a Inter de Milão em si, você já está acostumado com com um certo tipo de jogo comum desses dois times. Pra galera que é mais aficionada nisso, a gente gosta de falar que o Barcelona ou o Inter de Milão tem um DNA do futebol específico, uma maneira de jogar que é característica. E eu diria que nesse jogo da Champions que ocorreu de semifinal, foi um jogo para você de fato ver como cada time joga, quais são as características individuais de cada time. No primeiro tempo, a Inter de Milão abriu 2-0, porém, mesmo com essa vantagem, ela não abdicou do seu DNA de jogo, né, sua maneira de jogar, que é de fato um jogo mais defensivo. Não necessariamente retranqueiro, não me entenda mal, mas de fato de valorizar a defesa do time, né, tanto por meio dos jogadores, suas características individuais, tanto pela tática, como eu disse, que era um 5-3-2, e enfim, após abrir 2-0, a Inter de Milão passou a ter uma menor posse de bola. O Barcelona começou a dominar as ações do jogo e ditar o ritmo do jogo, o que também é muito característica do Barcelona, né? Durante todo o primeiro tempo. No primeiro tempo ainda, o Barcelona consegue empatar o jogo e levar para o intervalo empatado, o que é algo muito interessante. E
uma coisa ruim pro Barcelona, né, uma baixa que eu gostaria de citar, é que o Jules Koundé, o lateral direito do Barcelona, que também já citei aqui nos vídeos, já elogiei muito, fez gol até em final de Copa do Rei e tudo, ótimo jogador, fez gol, ele participou nas últimas decisões de pênaltis isso foi um vídeo que ficou bem famoso até, na última decisão por pênaltis da seleção francesa, o Koundé bateu um pênalti muito bem, e enfim, até viralizou tudo, falando que era um ótimo pênalti, enfim. O Koundé acabou saindo da partida lesionado, ele acabou sentindo um pouquinho a perna e pediu substituição, onde entrou o Eric Garcia no lugar. O Eric Garcia, esse que é zagueiro, às vezes joga de volante, mas enfim, não tem tanta proeminência para jogar na lateral direita em si. E ele foi obrigado a jogar um pouquinho. Depois, assim que chegou o intervalo, né? Que isso ocorreu um pouquinho antes do final do primeiro tempo, essa substituição. E após o intervalo, o Gerard Martin, lateral esquerdo, saiu para a entrada do Ronald Araújo. E após isso, ocorreu algumas mudanças no time. O Eric Garcia, que estava jogando improvisado na lateral direita, foi jogar improvisado. No caso, ele continuou jogando improvisado na lateral direita, mas com a entrada com a substituição do Gerard Martin com o Araújo foi jogar pela esquerda. E eu acho que com essa lesão do Koundé, a gente vê um dos grandes problemas do Barcelona, uma das grandes chagas, digamos assim, que é a falta de peças, né, a falta de atletas, principalmente nas laterais. O Baldé já está lesionado, o lateral esquerdo do Barcelona, titular, já está lesionado. O Gerard Martin está jogando as partidas como titular recentemente. E agora o Koundé lesionou pela lateral direita. E particularmente, como eu disse, isso é um grande problema para o Barcelona. E na minha opinião, eu acho que essa deve ser uma das principais prioridades para o Barcelona na próxima janela de temporada. Eu não vou aqui necessariamente recomendar o que o Barcelona deveria contratar de atletas para essas posições, mas eu acho que, em especial, é muito importante o Barcelona ter esse cuidado e essa atenção, porque apesar de ter peças aí para substituir no gol, na zaga, no meio campo e até no ataque, não tantas, mas tem reservas, as laterais em si está sendo um problema que, de fato, existem reservas como o Gerard Martin ou até o próprio Forte, que é um jovem da base de La Masia, lateral direito, mas que, de fato, esses dois laterais estão muito abaixo do nível dos atuais laterais titulares, que seria o Baldé na esquerda e o Koundé na direita. Não me entenda mal, os reservas não são necessariamente ruins, mas em comparação com os titulares ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que o Hans Flick e o Deco, que é o atual diretor esportivo do Barcelona, eles precisam sim tomar uma atenção muito especial com essa faixa de campo, né? Continuando, eu acho interessante a gente falar um pouquinho já citei a partida de alguns jogadores, como foi, e eu acho legal a gente ressaltar a partida do Rafinha, que não foi, de fato, um dos protagonistas do jogo. Fez uma boa partida, sim, mas apesar de não ser um dos protagonistas do jogo, Rafinha deu uma assistência para o gol do Ferran Torres e fez um lindo gol. Quer dizer, o gol foi acreditado como sendo gol contra do Sommer, o goleiro da Inter de Milão, né? Mas no caso, como eu disse, não posso ficar mostrando os lances aqui, mas foi batido um escanteio, o Lamine Yamal deu um corta-luz e o Rafinha encaixou um chute da meia-lua da Inter de Milão, um chute que bateu no travessão, bateu nas costas do Yann Sommer, daí sim entrou no gol, por isso foi acreditado no gol contra. E, enfim, eu acho interessante ressaltar que com a assistência que foi dada no jogo, né, que como o gol não foi acreditado para ele, não vai aumentar em estatística, foi só como gol contra do Sommer. Mas contando com a assistência que ele deu no jogo, atualmente o Rafinha chega nessa campanha de Champions League, ele chega a 20 participações em gol, sendo esses 12 gols, sendo o vice-artilheiro da competição, perdendo apenas para o Guirassy do Borussia Dortmund, já eliminado o Borussia Dortmund, que tinha 13 gols. Enfim, o Rafinha tem 12, atualmente nessa Champions League, ele tem 12 gols e 8 assistências, 20 participações em gols, e com esse número, ele se torna o segundo jogador em toda a história da Champions League a ter uma maior quantidade de participações em gols em uma só edição. Atualmente, o Rafinha ainda tem mais
tem mais 2 jogos, né? Se o Barcelona passar para a final, ele ainda vai ter mais 2 jogos para aumentar essa estatística e, quem sabe, se tornar o maior jogador de todos os tempos da Champions League desde sua criação a ter mais participações em gol em uma só edição. Como eu vinha dizendo, atualmente ele é o segundo jogador com a melhor estatística dessa categoria, digamos assim, perdendo apenas para o Cristiano Ronaldo, que na temporada 2013 e 2014, jogando pela Champions League, ele alcançou 21 participações em gols. Eu acho muito importante a gente ressaltar que a Champions League que o Cristiano Ronaldo jogou pelo Real Madrid em 2013 e 2014 possuía 4 jogos a menos do que a Champions League, que é o formato atual da Champions League. Não é verdade, a gente não pode dizer que necessariamente o Rafinha jogou esses 4 jogos a mais nessa atual temporada. Porque o Barcelona foi direto para as oitavas de final, não foi para os playoffs, né? Os 16avos de final, digamos assim. Mas eu acho muito importante a gente ressaltar que no atual modelo de Champions League, sendo primeiro o formato de liga e depois o mata-mata, em comparação com o formato passado, que era fase de grupos e mata-mata, atualmente os times podem jogar até, que não é o caso do Barcelona, não jogou 4 jogos a mais, e sim só mais 2 jogos, mas os times podem jogar até 4 jogos a mais. E isso é muito importante a gente analisar, porque devido a esses 4 jogos a mais, muitos recordes, como mais gols, mais participações em gols do Rafinha, mais assistências, esses recordes vão entrar muito em vigor e vão entrar muito em evidência, digamos assim, porque possivelmente são mais fáceis de ser quebrados, né? Bom, mesmo com essas pontuações, ainda é muito importante sim ressaltar o que o Rafinha vem fazendo nessa temporada. É uma temporada histórica não só para o Rafinha, mas para o Barcelona e para o Brasil em si. Atualmente o Rafinha é o jogador com mais participações em gol do Barcelona em uma temporada só. Ele está com 52, se não me engano. E como eu disse, ele vem sendo um jogador histórico. É claro, como acho que já é de conhecimento geral, acredito, ele vai sim brigar pela bola de ouro. Ao meu ver, individualmente, na minha visão, Leonardo Albuquerque, eu acho que ele é o atual favorito, mas depende muito do desenrolar da temporada e como o Barcelona vai se portar nessa reta final de La Liga e nessa reta final de Champions League. Se vai de fato ganhar os títulos ou não, né? Finalizando, eu gostaria de ressaltar que, apesar do jogo ter acabado 3-3, ainda está muito em aberto. Agora o jogo de volta vai ser na próxima terça-feira. Que dia? Terça-feira, dia 6 de maio. Agora na Itália, no Giuseppe Meazza, casa da Inter de Milão. E apesar do jogo estar 3-3 e muito aberto, ele poderia não estar tão aberto. Porque a Inter de Milão chegou a fazer o 4º gol, o Mkhitaryan chegou a fazer um 4º gol com um lindo cruzamento. Agora eu não me lembro bem se foi do Dumfries, mas eu acredito que sim. Só que, apesar desse gol de fato ter sido feito, ele foi no caso estava fora de jogo, né? Estava impedido, devido ao bico da chuteira do Mkhitaryan. Foi traçado pelo sistema de impedimento automático as linhas e foi visto que, de fato, por poucos centímetros, o Mkhitaryan estava à frente do Pau Cubarsí, o que classificou o impedimento do lance. E eu acho muito interessante a gente perceber o quanto a tecnologia está sendo importante ultimamente no futebol, e mais específico nesses lances ajustados e difíceis, né? Enfim, se você não viu o lance, eu recomendo que você veja. Foi realmente por muito pouco. O próprio Jorge Igor, que é o narrador da TNT Max, enfim, ele mesmo disse que se o Mkhitaryan calçasse 1 ou 2 números a menos de chuteira, provavelmente o lance não estaria impedido, e eu concordo, foi por muito pouco mesmo. Mas eu acho que é interessante ressaltar que, apesar de isso parecer muito absurdo e a gente pensar, meu Deus, foi por muito pouco, esse tipo de lance é comum, sim. O próprio Barcelona já sofreu com um lance parecido. Eu acho interessante a gente relembrar que no primeiro turno de La Liga, num jogo fora de casa, na Real Arena, jogo esse que era Real Sociedad contra Barcelona, o Barcelona perdeu de 1-0 com um gol impedido, um gol esse que daria um empate ao Barcelona, um ponto a mais na tabela. O Barcelona teve um gol impedido do Lewandowski, que foi exatamente a mesma coisa. Por centímetros, ou como o Jorge Igor disse, por 1 ou 2 números de chuteira,
o impedimento foi considerado e, enfim, são detalhes que é muito interessante a gente perceber o quão estão presentes no futebol e a gente não tinha tanta percepção em relação a eles devido à falta de tecnologia, né? E, enfim, eu acho que por hoje é isso. Como eu disse, o jogo está em aberto. Eu acho que vai ser uma excelente partida o jogo de volta. Recomendo que não percam. Eu, particularmente, não vou perder terça-feira Inter de Milão contra Barcelona no Giuseppe Meazza. Vou gravar um vídeo sobre também posteriormente, assim que a partida ocorrer, é claro. E também vou trazer um vídeo na quarta-feira de PSG contra Arsenal no Parque dos Príncipes. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, eu peço que você, peço você gentilmente, eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe um like. E é isso. Muito obrigado e boa noite a todos.